إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن التقي آمن محفوظ. أحذركم ونفسي عن معصيته فإنها مهلكة في الدنيا ومخزية في الآخرة. فاتقوا الله يا عباد الله وقدموا لأنفسكم آمالا تبيض وجوهكم يوم تلقون الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Caros irmãos, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que os seus favores são infinitos. E se formos a enumerar os favores de Allah, jamais conseguiremos contar. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Se for a contabilizar os favores de Allah, jamais conseguirão acabar a contagem. E um dos favores de Allah subhanahu wa ta'ala para nós é de nos ter feito alcançar mais um Ramadã na nossa vida. Uma oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala nos concede para nos aproximarmos a Ele e a renovarmos e mantermos a boa relação com Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, todo futuro volta ao presente e o presente vira ao passado. Há meses atrás, nós dizíamos que daqui a um mês, a 2 meses, chegará o Ramadã e fazíamos dua, pedíamos a Allah subhanahu wa ta'ala para nos fazer chegar o Ramadã. Apareceu o Ramadã e passamos a viver este Ramadã o seu presente. E agora o Ramadã já está a se despedir de nós e passará para o passado. Próximo Juma já estaremos a dizer que o Ramadã é passado. E Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para nós este grande ibadah e tinha um objetivo para nós. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. E esta mensagem é para os crentes, aqueles que acreditaram nos seus corações, pronunciaram o imã na sua língua e justificaram este imã com as práticas das boas ações. E esta mensagem para eles, diz Allah subhanahu wa ta'ala: ó vós que creram, ó vós crentes, foi prescrito para vós o jejum, tornou-se obrigatório para vós o jejum, como havia sido prescrito para as nações que vos antecederam, as nações passadas. E qual era o objetivo de Allah subhanahu wa ta'ala ter prescrito esta ibada em dias contados? La'allakum tattaqun. Aqui está o objetivo pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu esta ibada, para que possais alcançar o temor. E por que o temor, caros irmãos? Porque o temor alcançado é o sucesso e aceitação das nossas boas ações, conforme diz Allah subhanahu wa ta'ala: innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, que Allah subhanahu wa ta'ala somente aceita as boas ações daqueles que o temem, aqueles que temem Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, estamos a viver os últimos momentos do mês de Ramadã e os melhores. Estes dias que virão no dia de Qiyamah a testemunharem a nosso favor ou a testemunharem contra nós. São dias que virão no dia de Qiyamah a testemunhar a favor de quem aproveitou estes dias de Ramadã, se dedicando nas boas práticas, nas boas ações, se dedicando no som durante o dia, no qiyam durante a noite. Vimos as concorrências que existem neste mês de Ramadã: preocupação com as viúvas, com os necessitados, com os órfãos e com todas as camadas vulneráveis. As pessoas a se preocuparem. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que aceite destas pessoas todas estas boas ações. E também estes dias do Ramadã poderão vir a testemunhar contra nós, dependendo de como nós passamos estes dias do mês do Ramadã, desperdiçando o nosso tempo com coisas fúteis e sem nenhum interesse, abandonando o qiyam, o salat e tarawih, apenas para ir satisfazer caprichos que nada beneficiam, como ir assistir partidas de futebol, ligar televisão e por aí, coisas que nada irão se beneficiar. Este é o resultado e a consequência de que a pessoa não entrou no mês do Ramadã e não intencionou o mês do Ramadã passar conforme disse Nabi sallallahu alaihi wasallam: man sama Ramadã imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadã imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Disse Nabi sallallahu alaihi wasallam: quem jejuar o mês de Ramadã com imã. Aqui está a intenção e o propósito com que faz a pessoa jejuar este mês, o imã, e a esperança de ser recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala
irá perdoar os seus pecados. E quem permanecer de pé no Qiyam durante o mês de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala, com o imã para ele e a esperança de recompensa, também será perdoado os seus pecados. Então, o jejum de dia e o Qiyam durante a noite fazem com que este mês tenha vida, mas infelizmente muitos de nós temos muita força no início do Ramadã, e quando o Ramadã está a chegar ao fim, a preguiça toma conta de nós e começamos a reduzir aquilo que tinha que ser o contrário, porque os últimos dias do Ramadã, as últimas noites, são as mais preciosas e as mais valiosas perante Allah subhanahu wa ta'ala. E como não serão valiosas se dentro desta última dezena existe uma noite que todas as noites sentem ciúme e todos os meses sentem ciúme deste mês de Ramadã? E como não sentir o ciúme se foi neste mês que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para revelar a sua última mensagem para o seu último profeta e mensageiro Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Diz Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma geral: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. É o mês de Ramadã que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o seu livro e ele fez descer do Lawh al-Mahfuz até o Sama al-Dunya de uma única vez, e foi revelando para o Nabi sallallahu alaihi wasallam, consoante a necessidade da humanidade, as proibições, as orientações, e que este período levou durante 23 anos para fortificar o Nabi sallallahu alaihi wasallam e ensinar a nós que o conhecimento do Din não se adquire de um dia para a noite, mas é um processo e a pessoa vai levando a sua vida a aprender este Islã. E este livro, caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala trouxe como orientação para a humanidade. Podes ter todos os livros de todos os cientistas que quiseres, de todos os filósofos e antropólogos que quiseres, podes até ter um contentor de livros, mas enquanto não tiveres o Corão, jamais terás a orientação e viverás perdido, porque a orientação está dentro deste livro que Allah subhanahu wa ta'ala confirma: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. É o livro que trouxe a orientação para a humanidade e esclarece esta orientação, e lá está o discernimento, onde separa a verdade da falsidade. É este livro que todos nós, como muçulmanos, tínhamos que nos orgulhar dele e nos sentirmos honrados, porque é através do Corão que Allah subhanahu wa ta'ala irá nos elevar, dependendo da nossa posição em relação a este livro, e Allah subhanahu wa ta'ala também irá nos rebaixar, irá nos humilhar de acordo com a nossa posição de desprezo para com o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, conforme disse Nabi sallallahu alaihi wasallam: inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yad'a bihi akharin, ou kama qala alaihi salatu wassalam. Com este livro Allah subhanahu wa ta'ala eleva nações e também rebaixa nações. Por isso, caros irmãos, é neste mês que Allah subhanahu wa ta'ala colocou dias contados, ayyaman ma'dudatin, dias contados, ou 29 ou 30, dependendo da situação. São esses dias, caros irmãos, que passam despercebidos, que passam de um pestanejar de olhos. Nós, já há anos atrás,
dizíamos que o Ramadã passou até o próximo Ramadã e já chegamos hoje. Chegamos hoje com vida neste mês que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o seu livro e escolheu uma destas noites, conforme diz Allah subhanahu wa ta'ala: Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. E na verdade nós fizemos descer este livro numa noite abençoada. E qual é esta noite, caros irmãos? Esta noite que está dentro desta última dezena, que nós conhecemos por Laylatul Qadri, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna anzalnahu fi Laylatul Qadri wa ma adraka ma Laylatul Qadri Laylatul Qadri khayrun min alf shahr tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla' al-fajr. Que na verdade nós revelamos o Corão na noite de Al-Qadri. Alguém diz na noite do decreto, a noite do poder, mas nós dissemos que fizemos descer este livro na noite de Al-Qadri. Allah subhanahu wa ta'ala pergunta ao Nabi sallallahu alaihi wa sallam: Wa ma adraka ma laylatul qadri? O que é que te faz saber desta noite? O que é que tens conhecimento dela? E Allah subhanahu wa ta'ala responde dizendo: Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Que esta noite, que muitas das vezes passamos a dormir, passamos a assistir filmes, passamos a assistir novelas, passamos em coisas fúteis, esta noite que Allah subhanahu wa ta'ala diz: khayrun min alf shahr, é melhor que 1000 meses de ibada, idade que muitos de nós não conseguimos atingir. Esta noite é melhor, não é igual, é melhor. Allah disse khayrun min alf shahr, é melhor que 1000 meses de ibada. E 1000 meses dividir por 12, cada um pode fazer a conta e saber qual é a idade em anos. Esta noite que Allah subhanahu wa ta'ala faz descer os seus anjos para a terra, e juntamente com Jibril alayhi salam, que não desce de qualquer maneira para a terra, senão com um assunto que é de extrema importância. E este assunto é o Laylatul Qadr, que faz com que Jibril desce para a terra com várias ordens. E esta noite tranquila de paz até ao Al-Fajr, caros irmãos, o nosso imã deve ser mantido em conformidade e deve ser mantido para sempre, não só numa época, porque Allah subhanahu wa ta'ala, Ele existe no mês de Ramadã, existe no Shawwal e existe em todos os meses e todos os anos. E este imã, caros irmãos, deve ser mantido firme, conforme diz Allah subhanahu wa ta'ala: Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. E na verdade, aquelas pessoas que disseram Rabbuna Allah, Allah subhanahu wa ta'ala é o nosso Senhor, thumma istaqamu, e permaneceram firmes na sua palavra de que Allah subhanahu wa ta'ala é o seu Senhor, adorando a Ele o único, com a unicidade, e mantendo este istiqama, o seu imã firme, mantendo as ações que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para ele praticar. O que acontece? Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika, descem para eles os anjos com uma mensagem: alla takhafu wa la tahzanu, não temam
daquilo que vocês vão encontrar à frente. Fiquem tranquilos. Wala tahzanu, e nem fiquem tristes com aquilo que vocês vão deixar na hora de partirem deste dunya, porque Allah subhanahu wa ta'ala, Ele vai assumir. Não ficam tristes porque vão deixar a vossa família desamparada. Isto não é da nossa conta. E nem fiquem com medo das turbulências que vocês vão encontrar depois da vossa morte, porque Allah subhanahu wa ta'ala colocou os anjos no comando e na disponibilidade deste crente para a sua salvaguarda, a sua guarnição e a sua proteção. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna, e tenham boa nova da entrada do Jannah, aquela que Allah subhanahu wa ta'ala vos prometeu. Caros irmãos, estamos nós na última parte do Ramadã. Este ibada, caros irmãos, não é um ibada temporário, porque Allah subhanahu wa ta'ala exige de nós a adoração a Ele até o dia em que nós deixaremos este dunya. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Adore o teu Senhor até que a morte te apareça. Caros irmãos, dentro de dias ou de horas, o Shaitan será desamarrado. Durante este mês, quando entra o Ramadã, conforme disse Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando entra o Ramadã, o Shaitan é acorrentado. As portas do Jannah são abertas, as portas do Jahannam são encerradas. E aqui o Shaitan, dentro de dias, será liberto. E quando for liberto, caros irmãos, é só imaginarmos um bandido, um marginal, quando é liberto ou solto da cadeia, quando ele vem, tem duas coisas: ou integração social, ou piorar com os seus crimes. E o Shaitan não tem integração social. O Shaitan vem com força, não para te abraçar, não para te acarinhar, mas sim para vir te desviar e te iludir daquilo que você praticou durante o mês do Ramadã. Caros irmãos, que não renovemos o nosso pacto e o nosso acordo com o Shaitan depois do Ramadã acabar. Porque este pacto que poderás renovar com o Shaitan vai ser um sinal de que o teu Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala não aceitou esse teu jejum. Porque um dos sinais de aceitação do som, do ibada, é você dar continuidade depois daquela ibada passar. Nabi sallallahu alaihi wasallam usava o Sha'ban como a porta de entrada do Ramadã, e nós sabemos que ele fazia muito jejum durante o mês do Sha'ban, a maioria dos dias ou quase todo ele. E depois recebia o Ramadã já preparado para este ibada. E Nabi sallallahu alaihi wasallam, depois de acabar o Ramadã, não se desligava do som, dava continuidade daqueles 6 dias de Shawwal, onde ele disse: man sama Ramadã thumma atba'u sittan min Shawwal kana qasiyami dahri, que é aquela pessoa que jejuar o mês de Ramadã e em seguida jejuar 6 dias de Shawwal é como se tivesse jejuado o ano inteiro. Caros irmãos, é a altura de nós voltarmos para Allah subhanahu wa ta'ala. É a altura de nós nos arrependermos com o Tawbatan Nasuh, o arrependimento verdadeiro, e pedirmos istighfar, muito perdão para Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o istighfar é a única proteção contra o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. O que nós vivemos, o que nós passamos de calamidade, de testes, de toda desgraça, é porque nós não estamos a pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Esta humanidade
este mundo tinha duas proteções e uma delas já não existe, apenas ficou uma, e a primeira proteção era a existência do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jamais iria castigar esta humanidade um castigo severo na presença do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Os povos passados, Allah subhanahu wa ta'ala até avisava: tira o teu povo antes de amanhecer, porque eu quero lançar pedras para destruir a eles. Allah subhanahu wa ta'ala avisava. Allah subhanahu wa ta'ala falava para os profetas mensageiros: tira o vosso povo desta localidade. Até quando Nuh alayhi salam começou a fazer o barco para tirar as pessoas até gozavam a ele. Como é que está a fazer um barco num sítio onde não tem praia nem tem rio? Mas ele sabia o que está a fazer. Allah avisava, mas agora Allah subhanahu wa ta'ala já não avisa. E esta humanidade tinha uma proteção, que era o Nabi sallallahu alaihi wasallam, conforme diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Que Allah subhanahu wa ta'ala não iria castigar a eles enquanto você estiver presente. Nabi alayhi salatu wassalam já não está entre nós. E o que é que ficou que pode nos proteger do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala? Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala não vai castigar a eles enquanto eles pedirem perdão, fazerem istighfar e voltarem para Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا. Voltem para Allah subhanahu wa ta'ala, se arrependam daquilo que praticaram de maldade antes do Ramadã e aproveitem este Ramadã para Allah subhanahu wa ta'ala purificar os nossos corações e perdoar os nossos pecados, porque o desgraçado, conforme disse Nabi sallallahu alaihi wasallam: ragama anfin rajulun adrakahu Ramadan wa lam yughfar lahu. Que o pior desgraçado, o infeliz, é aquele que entrou o mês do Ramadã e não conseguiu alcançar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, o Ramadã já está a sair, já está a nos despedir, e nós nos orgulhamos que fizemos o som, fizemos o qiyam, mas acima de tudo temos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para aceitar o nosso jejum, aceitar o nosso qiyam. E hoje é o dia próprio que caia o último Juma deste mês de Ramadã. Vamos aproveitar esta tarde para nós pedirmos a Allah para nos perdoar, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que aceite de nós e também revermos a nossa situação. Qual é a nossa relação com os nossos pais? Qual é a ligação que temos com os nossos pais? Será que é uma boa relação? Será que nós estamos a tratar bem os nossos pais? Porque nada te valerá todo este sacrifício enquanto os teus pais não estiverem satisfeitos contigo. Por isso, caros irmãos, vamos manter a nossa relação e ligação forte com os nossos pais, porque são a causa da satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر الأمة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا يحمد ويرضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك لمحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله تمسكوا بالإسلام، تمسكوا بالعقيدة الصحيحة، تمسكوا بالقرآن العظيم وتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Caros irmãos, vamos nos apegar ao nosso Islã,
seguindo o Islã verdadeiro, que é a nossa salvação. Vamos nos apegar à nossa doutrina do Tawhid, que é a doutrina correta. Vamos nos apegar ao Kitab de Allah subhanahu wa ta'ala e ao Sunnah do Nabi sallallahu alaihi wasallam, que são a garantia da nossa felicidade no dunya e no akhirah. E sabermos, caros irmãos, que existe uma ibada que foi prescrito quando termina o Ramadã como forma de purificar o nosso jejum e de dar de comer aos necessitados, que é o Zakat al-Fitri. Não vamos falar muito do Zakat al-Fitri. Qualquer informação, as pessoas poderão contactar o Waqf al-Muhsinin, porque tem lá todos os detalhes e vão ter a devida explicação, como tirar, quando tirar e como devem tirar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin salatan wa salaman daimain ila yaumiddin. Allahumma inzil Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم من أراد للإسلام وللمسلمين خيرا فاجعل الخير بين يديه، ومن أراد للإسلام وللمسلمين شرا فاشغله في نفسه واجعل الدار عليه ودمره تدميرا إنك على كل شيء قدير. اللهم هلك الظالمين بالظالمين، اللهم هلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم إنهم لا يعجزونك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم اجعل ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا مما يصوم رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا مما يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آذانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا كبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا سائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما هناك الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نور قبور المؤمنين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك، اللهم أيدهم بتأييدك.